amigos torcedores. Nessa semana daremos continuidade à campanha de prevenção à violência, com análise do filme Crash no Limite. Semana passada nós exibimos uma cena desse filme que foi analisada por profissionais da saúde. Nesta semana não iremos exibir a cena novamente. Quem tiver interesse, basta ir lá no nosso canal do YouTube e conferir novamente os comentários dos profissionais e a cena do filme. Nesta semana, iremos exibir para vocês a opinião dos torcedores, alguns que integram as torcidas organizadas da dupla Grenal e torcedores do Inter, do Grêmio e do Esporte Clube São José, sem vínculo com as organizadas. Também, para obtermos a posição dos clubes, conversamos com os chefes de departamentos das torcidas organizadas do Grêmio e do Internacional. Vejam essas manifestações, são muito interessantes para o tema da nossa campanha. Mariana Menharte Ronchetti, torcedora colorada sem vínculo com torcidas organizadas. Após essa cena do filme Crash, em que uma criança quase é assassinada num contexto de assalto à mão armada, a minha opinião é de muita indignação e de tristeza também, por saber que casos de violência extrema são muito comuns e muitas vezes surgem de situações aparentemente banais e por motivos torpes. No caso dos estádios de futebol e de conflitos entre torcedores, é assim, né? Tem um ambiente de celebração, mas que pelos sentimentos inflamados e por pessoas que não sabem regular também as suas ações, acabam acontecendo muitas violências. Eu acredito que para evitar esse tipo de situação é preciso, além de campanha de prevenção dos próprios clubes e também do judiciário, que os estádios tenham protocolos de segurança e de intervenção, e eu também acredito no nosso potencial como torcedores e torcedoras para intervir quando essa violência estiver aflorando. Carlos Augusto Moisés, presidente da Camisa 12. Sou o Carlos Augusto Moisés, presidente da Camisa 12. A respeito do filme, o que a gente constata é um desespero de uma pessoa que vai assaltar para sobreviver. É uma coisa que não se faz de maneira nenhuma. Hoje em dia há várias maneiras da gente tentar viver. Ele podia ter ceifado uma família, podia ter deixado marcas irreversíveis, coisa que arrasa com uma família. Quanto a poder acontecer alguma coisa parecida entre torcidas organizadas, entre brigas, depende muito da conscientização de quem está na presidência dessa torcida, quem comanda esse povo. Então tem que ter moderação, tem que saber dominar o povo, e tem que haver conferências para conscientizar o pessoal de torcidas organizadas. Miguel de Sampaio Dagnino, diretor do Departamento de Torcidas do Internacional. Tudo bom? Miguel Dagnino, diretor de torcidas organizadas do Esporte Clube Internacional. Avaliando o vídeo ali, a gente vê que a justiça com as próprias mãos geralmente não é a melhor solução, né? No caso ali, uma coisa muito mais grave poderia ter acontecido, e não é sempre que se tem um escudo, né, que nem a menininha tinha, né? E além de não ser a solução certa, às vezes a gente tem um efeito colateral, que seria as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, acabam se envolvendo nesse tipo de coisa sem necessidade nenhuma. E é aquela coisa também para a gente saber que tudo que a gente fizer de mal para alguém, um dia isso vai vir, né? Pode demorar, mas vem. Então o certo é a gente nunca fazer o mal para não receber o mal de volta. Michele Faria Prado, torcedora gremista sem vínculo com torcidas organizadas. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Michele, torcedora gremista, e estou aqui hoje para responder algumas perguntas do José do torcedor. Vendo a cena do filme enviado, dá para verificar o sentimento daqueles 4 personagens, né? É extremamente intenso, com uma reação e consequência ainda mais intensa.
Eu acredito que o sentimento de torcedores hoje realmente seja o mesmo, seja tão intenso quanto o relatado naquele filme. No entanto, percebemos hoje que as consequências são um pouco diversas. Eu observo, pelo menos, que hoje a violência é mais na fala do que física. São os xingamentos, são as agressões verbais que fazem para machucar realmente aquela torcida rival. Ou, quando não são esses xingamentos, são também as depredações em estádio ou até nos ônibus, né, fora do estádio. E eu vejo que a diminuição dessa violência física fez com que mulheres, crianças, idosos voltem ao estádio e queiram continuar frequentando esses estádios. E eu acredito também que uma das soluções, ou tentativas de soluções, seria hoje a gente criar um exemplo, né, de dentro para fora, em que os jogadores mostrassem para os seus torcedores que existe como torcer com respeito. Existe respeito entre eles, né? Entre jogadores rivais, entre times rivais. André Malta, presidente da torcida jovem do Grêmio. Olá, me chamo André Malta e sou presidente da torcida jovem do Grêmio. A minha opinião sobre o trecho do filme Crush no Limite, que trata-se de uma cena de violência, é de indignação e revolta. Não podemos permitir atos discriminatórios de qualquer natureza. No Brasil, propriamente dito, são poucos os casos nessa magnitude nos estádios de futebol, mas infelizmente não estamos livres desse tipo de comportamento. Falando de torcedores, estamos mais vulneráveis a esse tipo de situação entre os torcedores não organizados. Nas minhas relações pessoais, jamais aconteceriam esses fatos lamentáveis. E podemos sim evitar esses episódios através de campanhas de conscientização entre todos os órgãos que atuam no futebol, clubes e torcidas. Thiago Floriano, gerente do departamento do torcedor gremista. Não, sem dúvida que conflitos podem acontecer por conta de motivos fortuitos ou até mesmo por alguma rivalidade que venha sido carregada por alguns outros fatores mais fortes. Mas, claro que eu acho que tudo que circunda o futebol hoje mostra que não cabe mais nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ato hostil no ambiente do futebol e principalmente dentro do estádio. Até porque a estrutura do futebol ela acabou ficando refratária a esse tipo de comportamento e hoje o que faz a diferença é o comportamento do torcedor incentivando o clube e confraternizando com demais torcedores de uma forma saudável e pacífica. Vanderlei Bica, torcedor sem vínculo com torcidas organizadas do São José. Quando antecede os grandes clássicos, as grandes partidas, os jogadores são concentrados para trabalhar. Ao entrar em campo estão preparados fisicamente e espiritualmente. Ao contrário do torcedor que está lá labutando, reprimindo suas emoções e suas angústias. Ao chegar nas arquibancadas, o torcedor quer soltar essa emoção contida, às vezes de forma violenta. É combatido, sim, a violência no futebol, os efeitos disso. Nós devemos combater as causas, devemos saber que no gramado é uma batalha, nas arquibancadas deve ter paz, alegria e muita confraternização.